Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos à Conferência de Resultados da Equatorial Energia, referente ao quarto trimestre de 2024. Estão presentes o CEO da companhia, Sr. Augusto Miranda, o vice-presidente Leonardo Lucas, o diretor de regulação, Sr. Cristiano Logrado, a diretora de estratégia financeira e RI, Sra. Tatiana Queiroga Vasques, e o Sr. Lio Aquino, presidente da Ecoenergia, que, ao final, estarão à disposição para responder a eventuais perguntas. Destacamos que a ferramenta de tradução simultânea está disponível na plataforma. Para acessar, basta clicar no botão Interpretation na parte inferior da tela e escolher o idioma de preferência. Esta conferência está sendo gravada e ficará disponível no site de Relações com Investidores da companhia, em ri.equatorialenergia.com.br, assim como a apresentação aqui exposta. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a conferência durante a apresentação e, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão fornecidas. Antes de prosseguir, aproveitamos para reforçar que as declarações prospectivas têm como base as crenças e suposições da administração da Equatorial Energia e as informações atuais disponíveis para a companhia. Essas declarações podem envolver riscos e incertezas, tendo em vista que dizem respeito a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores, analistas e jornalistas devem levar em conta que eventos relacionados ao ambiente macroeconômico, ao segmento e a outros fatores podem fazer com que os resultados sejam materialmente diferentes daqueles expressados nas respectivas declarações prospectivas. Daremos início à apresentação, passando a palavra ao Sr. Augusto Miranda. Por favor, Sr. Augusto, pode prosseguir. Boa tarde a todos e obrigado pela presença no nosso call de resultados. Mesmo com um cenário macroeconômico desafiador, com elevação da taxa de juros e desafios operacionais em função de eventos climáticos severos, 2024 foi um ano de consolidação e crescimento com geração de valor para o Grupo Equatorial e nossos acionistas. Completamos 20 anos com uma história que teve início no Maranhão e que estabeleceu a base para os nossos próximos passos, até que nos tornássemos uma holding multi-utilities com atuação em todas as regiões brasileiras. Encerramos o ano com a marca histórica de 10,9 bilhões de EBITDA, consolidado ajustado, um resultado 11,3% maior que o resultado do ano de 2023. Continuamos com nossos investimentos em ritmo elevado, com 8,9 bilhões de reais, destinados principalmente à melhoria de redes, qualidade e expansão das concessões de distribuição, para atender a uma base de 14,4 milhões de clientes, uma visão ex-Sabesp. Em relação ao lucro líquido ajustado, chegamos à marca de 2,5 bilhões de reais, 19,4% superior a 2023. Em relação aos proventos declarados, totalizamos 987 milhões, com valor de distribuição de 0,79 centavos por ação, registrando um crescimento de 75% em relação aos proventos por ação declarados em 2024, referente ao exercício de 2023. Lembrando que esse valor por ação considera os 11 milhões de JCP já pagos no dia 20 de fevereiro. Excluindo este pagamento, chegamos ao valor de 0,70 centavos por ação. Reforçamos nosso compromisso com a otimização da estrutura de capital da companhia, nas frentes de reciclagem de ativos, com a venda da Intesa e da SPE7 e operações de aumento de capital privado, além da capitalização dos dividendos do último exercício. Estes movimentos permitiram que acomodássemos a aquisição de novas participações e, ainda assim, continuássemos com uma alavancagem no mesmo patamar pré-aquisições. Em relação ao desempenho operacional, tivemos um ano de crescimento forte de mercado, mesmo frente a uma base de comparação alta do ano de 2023, com crescimento de 7,3% dos volumes de energia distribuída do grupo. E para suportar esse crescimento e a expansão de nossas operações, captamos cerca de 23,3 bilhões de reais. Por fim, adquirimos 15% da Sabesp por meio da participação no processo de privatização da empresa
e nós nos tornamos investidor de referência, dando mais um passo importante na direção do setor de saneamento, além de concluirmos a construção dos parques solares Ribeiro Gonçalves e Barreiras 1 na Bahia. Agora, passando ao slide 4, entraremos nos destaques do quarto TRI de 2024. Passando ao slide 4. Este período foi marcado por avanços nas frentes operacionais e financeiras. Alcançamos um EBITDA ajustado de 3,2 bilhões no TRI, 16,2% acima do mesmo trimestre do ano passado, em função da performance do segmento de distribuição e a conciliação de Sabesp. Essa visão já exclui os efeitos não caixa de BNR, IFRS e MTM. Tivemos um crescimento bem expressivo nas disponibilidades, que cresceram 26,7% em relação ao terceiro TRI de 24, fruto de operações para robustecimento de caixa e antecipações de captações que foram pré-pagas no início de 2025. Também tivemos ganhos tributários no período, no montante de 837 milhões de reais. Estes ganhos estão associados principalmente ao reconhecimento de indébitos tributários relacionados à incidência de IRPJ, CSLL sobre a atualização de créditos tributários, dentre eles o crédito da exclusão do ICMS sobre a base de PIS e COFINS. Em relação aos investimentos, alcançamos 2,7 bilhões no trimestre, com destaque para o segmento de distribuição. Destacamos a evolução das perdas consolidadas do grupo, que mesmo com a forte trajetória de crescimento de volumes na distribuição, seguindo por mais um trimestre abaixo do limite regulatório de perdas, mantendo bons níveis de arrecadação e disciplina de custos. No que tange os indicadores de qualidade, alcançamos uma redução do DEC em Goiás, Piauí e Maranhão, no comparativo com o quarto TRI de 23, com destaque para enquadramento do FEC em Goiás, abaixo do regulatório. E como eventos subsequentes, gostaríamos de comunicá-los que o Conselho de Administração aprovou a manifestação junto à ANEEL para a renovação das concessões do Pará e do Maranhão, após um longo e intenso processo de construção das condicionantes em conjunto com a ANEEL, MME, a BRAG e demais agentes do setor. Cabe destacar que o contrato proposto é um avanço, pois traz segurança jurídica e elementos que permitem adaptações para as intensas mudanças setoriais que se avizinham nos próximos anos. Além disso, tivemos um desfecho favorável ao processo administrativo da RTE do Piauí, que havia sido pleiteado e indeferido em 2019, e teve sua homologação na reunião do dia 18 de março de 2025, gerando um ganho adicional para a Equatorial Piauí. Por fim, no dia 11 de março, a ANEEL aprovou a regra para incluir geração distribuída no cálculo de perdas não técnicas das distribuidoras, que também terá um impacto financeiro positivo para as distribuidoras. Agora, eu passo a palavra ao Léo no slide 6, onde vamos iniciar com a visão consolidada do desempenho econômico e financeiro do grupo. Léo, com você, Léo. Obrigado, Augusto, e muito boa tarde a todos. Vou apresentar de forma breve a performance econômico-financeira consolidada do grupo, considerando números ajustados por efeitos não recorrentes e não caixa. Nossa margem bruta consolidada cresceu 6,3%, onde destacamos o segmento de distribuição, que adicionou 319 milhões na margem do trimestre, fruto do crescimento de mercado, redução de perdas e elevação da tarifa. Numa visão ajustada da margem pelos efeitos da AGD, caso tivessem impactado o quarto TRI de 23, o crescimento de margem teria sido de 7,3%, ou 303 milhões de reais. Mesmo com o crescimento de mercado e manutenção do índice de perdas consolidado abaixo do nível regulatório, seguimos disciplinados em relação aos custos e despesas ajustados do grupo, que apresentaram um crescimento de 5,3%, e numa visão de mesmos ativos, normalizando os efeitos da Intesa, as PS7, parques solares da Ecoenergia, o crescimento seria de 4,5%, em linha com a inflação. Com esses resultados, atingimos um EBITDA ajustado no trimestre de 3,2 bilhões, 16,2% superior no mesmo período do ano passado. E numa visão com ajuste pelos efeitos da AGD no quarto TRI de 23,
esse crescimento teria sido de 17,9%, ou R$ 486 milhões. Destacamos também que, neste trimestre, alcançamos a relação de dívida líquida por EBITDA, na visão dos covenants, em 3,3 vezes. Ainda sobre esse ponto, se considerarmos uma visão ex o efeito one-off do provisionamento do passivo ao consumidor de GD neste quarto TRI, fecharíamos o trimestre com um covenant apurado em 3,2 vezes dívida líquida por EBITDA, em linha com o trimestre imediatamente anterior. Neste TRI, também é importante mencionar que reforçamos nossa posição de caixa, alcançando um montante de 13,7 bilhões em disponibilidades, fruto do aproveitamento de janelas de mercado para captação de recursos, trazendo uma relação de caixa sobre a dívida de curto prazo de 2,2 vezes, assegurando mais liquidez para o grupo. Por último, podemos observar a manutenção do nível consolidado de investimentos, mesmo após a conclusão da construção dos projetos solares, denotando uma expansão no segmento de distribuição, com destaque para a linha de obrigações especiais. Lembrando que, por razões de sazonalidade, o quarto trimestre é o TRI mais forte em relação à execução do CAPEX no ano. Agora, passando ao slide 7. Aqui, no slide 7, podemos ver que o perfil da dívida bruta da companhia apresenta uma exposição de 40% ao IPCA e 56% ao CDI, ao fim do quarto trimestre. No entanto, quando olhamos pela ótica da dívida líquida, dado que o caixa da companhia é remunerado a CDI, essa exposição fica em torno de 46% a CDI e 49% a IPCA, este último com um custo médio de IPCA mais 4,9% ao ano. Em relação ao cronograma de amortização, reduzimos os vencimentos de 2026, que passaram de 11,2 bilhões no terceiro TRI de 24 para 7,9 bilhões, fruto principalmente da conclusão do refinanciamento das dívidas da Equatorial Goiás, tomada na época da aquisição para pré-pagar os mútuos existentes com o antigo controlador. Reforçamos ainda que, dos 7,9 bilhões de vencimentos de 2026, 3,3 bilhões são do financiamento da aquisição da Sabesp, e que, numa visão pro forma, considerando os eventos subsequentes como a amortização de 1,5 bi das notas comerciais da Sabesp, além dos resgates antecipados da sexta emissão do Pará e nona emissão do Maranhão, chegamos a um volume de vencimentos em 2026 de 6 bilhões, estando assim numa posição abaixo do montante de vencimentos da dívida para o ano de 2025. Vamos agora para o slide 9, onde traremos uma visão geral sobre a performance operacional e financeira do segmento de distribuição. Aqui no slide 9, do lado esquerdo, apresentamos a performance consolidada das nossas distribuidoras, onde destacamos os volumes de energia injetada e distribuída, com crescimento de 2% injetada e 3,6% de distribuída, mesmo com uma base comparativa forte no quarto TRI de 23, relacionada às ondas de calor naquele período. Além disso, reduzimos as perdas do trimestre em 0,9 pontos percentuais, nos distanciando ainda mais do nível regulatório consolidado. A despeito do crescimento de mercado e da robusta redução de perdas, conseguimos manter um patamar de arrecadação elevado, de 99,5% no trimestre. Já em relação à PSLD, tivemos efeitos não recorrentes no trimestre, como a atualização da matriz, atualização do prazo de aging para o provisionamento integral das faturas e renegociações no período. Ajustando por esses efeitos, chegamos a uma PSLD consolidada de 1,56% no trimestre. Em relação à qualidade, um grande destaque fica para Goiás, que, além de atingir o FEC regulatório, obteve expressiva redução do DEC em 5,7 horas, no comparativo com o quarto TRI de 23. Com este resultado, reforçamos a nossa capacidade de turnaround, ressaltando que estamos há apenas 2 anos operando a concessão. Adicionalmente, destacamos a redução
de importantes 3 horas do DEC da Equatorial Piauí, que agora se encontra muito, muito próximo do patamar regulatório. Do lado direito do slide, apresentamos a evolução da margem bruta do segmento de distribuição. Teve um crescimento de 9,1%. O destaque, mais uma vez, fica para a adição de 104 milhões da Equatorial Goiás, seguido de 81 milhões da Equatorial Piauí e 56 milhões no Amapá. Reflexo do crescimento do mercado, da elevação da tarifa FIUB, além da melhora das perdas no trimestre, especialmente nos casos de Goiás e Amapá. Numa visão em que ajustássemos o efeito de contabilização passivo dos clientes GD no quarto TRI de 23, a margem cresceria 10,4%, ou 358 milhões. Em relação ao PMSO ajustado por consumidor, na visão 12 meses, tivemos uma variação de 3,3%, com evolução abaixo da inflação no período. Estes movimentos refletiram em um aumento do EBITDA ajustado da distribuição de 8,5%, e ainda, numa visão com ajuste pelos efeitos da GD no quarto TRI de 23, um crescimento seria de 10,4%, ou 232 milhões de reais. Agora, passando para o slide 11. Aqui, vamos olhar para os outros segmentos do grupo. Na transmissão, o EBITDA regulatório ajustado apresentou uma redução de 7,6%, impactado pela venda da SPE7 em dezembro. E como ao longo do ano tivemos os desinvestimentos da Intesa e SPE7, mostramos também uma visão com os mesmos ativos, onde teríamos uma variação negativa de 4,6%. De todo modo, permanecemos com uma margem EBITDA superior a 92%. No segmento de saneamento, passamos a um EBITDA positivo de 1,4 milhão e destacamos o aumento do número de economias faturadas de esgoto, mais 6,3%, versus o quarto TRI de 23, bem como um aumento do índice de cobertura de água, que passou a 63,5% no quarto TRI de 24 versus 42% no quarto TRI de 23, melhora de 21,5 pontos percentuais. No segmento de renováveis, o EBITDA ajustado apresentou um crescimento de 3,3%, decorrente da entrada em operação dos parques solares de Barreiras 1 e Ribeiro Gonçalves, e destacamos a redução do constraint off de 63,8% no comparativo com o terceiro TRI de 24. Ainda, em relação à geração do trimestre, houve impacto de constraint off de 120 megawatts médios, 16,9% da geração total do portfólio renovável. Não fosse o efeito do constraint off, nossa geração do trimestre teria superado o P90. Agora, passo a palavra ao Augusto para as considerações finais. Obrigado, Léo. Registramos mais um TRI com avanços em diversas frentes da companhia, cientes da nossa missão de continuar entregando resultados consistentes e crescentes, beneficiando todos os nossos stakeholders. No campo da gestão da alavancagem, continuaremos atuantes, buscando ganhos tanto pela performance financeira como pelas ações inorgânicas. Em relação ao funding, continuaremos buscando diversificar instrumentos, desconcentrar vencimentos, reduzir custos e alongar prazo, aproveitando as melhores janelas de mercado para concluir o refinanciamento da dívida proveniente da aquisição da Sabesp, assim como assegurar os recursos para financiamento do CAPEX e melhorar o perfil das demais dívidas da empresa. Manteremos nosso compromisso com a disciplina de custos operacionais, assim como continuaremos uma gestão ativa na melhora do ciclo da receita, bem como melhoria dos indicadores de qualidade das companhias em que atuamos. Além disso, seguiremos com nossos processos atrelados à revisão tarifária periódica do Maranhão, com a entrega do laudo para reconhecimento da base de ativos da companhia. E, por fim, permaneceremos avaliando eventuais oportunidades futuras de alocação de capital, reciclagem de ativos e geração de valor. Agora eu passo a palavra para a operadora para conduzir a sessão de perguntas. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Caso queira fazer alguma pergunta, por favor, clique no ícone de Q&A que aparece na parte inferior de sua tela e digite a sua pergunta, informando o nome e a empresa.
Para fazer perguntas através do microfone, clique em levantar a mão. A primeira pergunta recebida vem de Daniel Travitsky, do Safra. Daniel, seu microfone está liberado. Daniel, pode prosseguir. Boa tarde. Obrigado pela oportunidade aqui de fazer pergunta. Eu tenho duas perguntas. A primeira é sobre a oportunidade do leilão de saneamento do Pará, que para entender a cabeça da companhia, como vocês estão enxergando essa oportunidade aqui, como vocês imaginam aqui, né, que a Sabesp se encaixaria numa dinâmica aqui desse leilão e também aqui entender como a alavancagem da companhia aqui se encaixaria na análise dessa oportunidade. Essa é uma primeira pergunta. E uma segunda pergunta aqui é sobre a performance de custos do trimestre, né? Que, em particular, os efeitos não recorrentes, né? Você teve aqui relacionados à multa regulatória e também a custos de energia relacionados à GD, que mais para entender como esses custos que foram não recorrentes no trimestre, eles evoluem aqui para frente, se a gente deveria tratar algum desses aqui como recorrentes para frente. Obrigado. Pode ir? Boa tarde, Daniel. Obrigado pela sua pergunta. Daniel, Pará. Então, o Pará, esse ativo está na área de concessão da nossa concessão de energia. Então, a gente, na verdade, a gente já declarou, o mercado vem declarando que todo ativo de saneamento a gente realmente se predispõe a olhar. Isso não quer dizer que a gente vai participar, tá? Mas o fato de estar na área, você realmente tem algumas sinergias e você realmente olha isso, analisa, se fizer sentido, e submete ao conselho para ir adiante. Então, eu diria que até agora a gente está estudando sim, mas não tem nenhuma decisão, nós não decidimos nada ainda a nível de conselho. Quanto à questão de Sabesp, é isso. Se a Sabesp é uma empresa, ela tem a vida própria, a gente também tem por aqui. Então, em princípio, a gente ainda ela está começando essa operação em São Paulo, é uma operação bastante pesada, mas não tem nada definido ainda de como você agir nesse campo, ok? Então, em suma, não tem nada definido ainda sobre a forma de atuação. Léo, quer falar? Sobre a parte dos gastos, né, Daniel? Obrigado aí pela tua pergunta. Aberto sobre a parte dos gastos, esse impacto do passivo da GD, né, foi um registro aí de todo o saldo histórico, né? Você tende a ter um registro recorrente, acho que o patamar que foi destacado no quarto tri, enfim, parece ser o patamar mais recente que a gente tem para servir de base, né? Então isso deve ocorrer. Já com relação às multas regulatórias, que a gente teve em torno de 140 milhões de multas regulatórias, elas se dividem basicamente em três blocos, né? Um pedaço foi de qualidade no Rio Grande do Sul. A gente sabe que foram 2 anos seguidos, né, de eventos no Rio Grande do Sul muito fortes, né, que tem uma influência. A gente não tem visto eventos tão fortes aqui no momento, né, mas está muito correlacionada com isso. Né, em Goiás, que é um outro pedaço que a gente tem de multa relacionada à parte de qualidade do fornecimento antes da nossa chegada. Aqui cabe frisar a melhoria, a expressiva melhoria de qualidade que a gente tem entregue em Goiás, né, que já está abaixo do FEC regulatório, né, que promoveu a maior redução do DEC dentro do grupo nesse trimestre, está caminhando muito bem, né, estreou também cumprindo com algum avanço a sua curva de conjuntos, né? Então a gente espera, enfim, que essas melhorias diminuam a probabilidade de você ter alguma coisa aqui, né? E por fim, um pedaço menor no Pará, associado a ligações, né? Que a gente entende que o plano de investimento ele visa justamente mitigar essas questões, né? Então é isso, Daniel. Obrigado aí pela tua pergunta. Obrigado, pessoal. A próxima pergunta vem de Guilherme Lima, do Santander. Guilherme, seu microfone está liberado.
Boa tarde, pessoal. Obrigado pela pergunta. Eu tenho duas perguntas também. A primeira relacionada a esse anúncio de proventos, né, de 987 milhões. Você já tinha anunciado 111 milhões, né? Eu queria só entender se faz sentido a gente imaginar um aumento de capital via subscrição privada equivalente, como vocês tinham feito nos 111 milhões, para a diferença, se faz sentido seguir nessa estratégia. E uma segunda pergunta em relação ao curtailment, se vocês puderem dar uma atualização para a gente das discussões e o que vocês estão esperando de expectativa de resolução. Guilherme, obrigado aí pela sua pergunta, Guilherme. Eu queria registrar o seguinte: o que a gente pode registrar para um evento desse, né? É importante destacar que uma decisão sobre esse tema, né, a gente tem que observar, por exemplo, alguns aspectos, né? Um deles é a alavancagem, o outro é a liquidez, o outro é risco. E se você olhar nessas três vertentes, né, nós promovemos relevantes avanços nesses aspectos. Você pode olhar os movimentos que a Equatorial tem feito. A gente concluiu, por exemplo, eu posso citar que a gente concluiu a renegociação da dívida de Goiás, o Léo até citou aqui, tá certo? A gente avançou, alongou essa dívida. Parcialmente, nós também a dívida, parcialmente a da Sabesp, promovendo um importante alongamento dessas duas dívidas, né? Como você deve ter acompanhado. Outro aspecto que eu destacaria aqui também nesse quesito que a gente está com um caixa robusto, né? Em torno de 13,5 bi, quer dizer, quase 2 vezes o custo da dívida de curto prazo, então isso gera um conforto. E também a gente está com a alavancagem, né, como foi dito aqui antes, ela bem enquadrada. Então, outra coisa também que valeria a pena que nós concluímos o CAPEX da Solar, né? Nós tivemos grandes avanços no turnaround de Goiás, temos uma série de notícias boas, além dos ganhos regulatórios recentes, né? Nós tivemos o reconhecimento das perdas não técnicas da GD, nós tivemos a RTE do Piauí, o reconhecimento, né? Um assunto que estava há 5 anos que estava rolando, nós tivemos a questão dos créditos tributários, né? E nós estamos em via também de concluir a renovação das concessões do Maranhão e Pará. Então, você vê que tem um bojo de coisas boas, um acesso de coisas boas que realmente vieram e que realmente conversam muito com essa pergunta sua. Então, tudo isso mostra o quê? Ele mostra claramente a probabilidade de realizarmos, a necessidade de realizarmos, isso vem diminuindo, né? Até favorecido por essas boas notícias, né, que eu acabei de elencar, né? Sem falar na manutenção da estratégia de reciclagem dos ativos, tá? Então, quer dizer, tem uma série de coisas bem concatenadas, né, que levam a dar um conforto para a gente sobre o tema, ok? E você perguntou também sobre o curtailment, né? Constrain off, Leo. Então, você poderia falar para a gente o que tem de últimas notícias aí, por gentileza? Claro. Boa tarde, Guilherme. Sobre a questão do curtailment, a gente tem hoje um setor que está sensibilizado ao tema. Então, a gente já tem um grupo de trabalho que está bastante atuante em conjunto com o Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico, onde a gente vem participando também como um dos agentes. Esse grupo de trabalho vem saindo algumas conclusões importantes. A última foi relativo à implementação não são bancos de capacitores, são os compensadores síncronos, que podem sim aliviar o sistema de maneira importante. Tem uma outra frente regulatória conduzida pela ANEEL, que é a CP45, a continuação da CP45. Também estamos contribuindo e dialogando bastante ali no setor. E tem as ações que continuam correndo na justiça. Houve uma recente cassação das liminares que foram emitidas, mas que as ações continuam em andamento. Então, acho que são esses os pontos de avanço, e a gente já percebe um avanço significativo aí do ano passado para esse. Tá ótimo, obrigado. Próxima pergunta vem de Bruno Amorim, do Goldman Sachs. Bruno, seu microfone está liberado. Oi, boa tarde, parabéns pelos resultados, obrigado pelo espaço para a pergunta. Eu gostaria que vocês comentassem um pouco sobre o ambiente regulatório na distribuição. Vocês têm algumas concessões com DEC acima do limite regulatório, então
assim, é mais para entender no lado de vocês se isso preocupa, como é que estão as conversas com o regulador, num contexto em que o governo e o regulador vêm sinalizando que vão exigir de uma forma geral um padrão de qualidade maior para a indústria como um todo. Eu entendo que vocês têm algumas concessões que estão em turnaround, mas seria legal pegar um update de como é que estão as conversas mais recentes, e também seria interessante se vocês pudessem comentar como é que está a evolução dos indicadores de DEC por subconjunto também nas principais concessões de vocês. Obrigado. O Bruno, eu acho que você... Obrigado aí pela sua pergunta, Bruno. Você nos acompanha, sabe muito dessa capacidade que nós temos, tá, de fazer. Eu queria registrar aqui, por exemplo, você lembra que há uns 2, 3 anos, fruto desse crescimento da Equatorial, nós tivemos alguma coisa no Maranhão, você vê como a gente voltou, os indicadores do Maranhão para o trilho, né? Você observa que, o Léo citou também na fala dele, observe aqui Goiás, né? Olha a nossa capacidade, quando eu olho o tri contra tri, né, de cair 5 horas, tá certo? 5 horas, você vai, por exemplo, o resultado no próprio Piauí também você vê que está caindo 3 horas, né? Então, a gente tem uma forte capacidade de reação, e isso está mostrando, tá? Então, mostra realmente, não se preocupe, nós temos uma expertise muito grande com isso, tá certo? Eu queria registrar vocês, a gente tem um ativo que tem respondido, tem sido mais resistente, é o Rio Grande do Sul, né? Só para você ver, em 2023 nós tivemos 16 eventos, e eventos de uma magnitude que o mundo todo viu a agressividade, tá? Mas se você olhar agora o próprio ativo, os últimos 3 meses ela tem caído também de uma forma assim, caído em queda livre, tá certo? Por quê? Porque antes, por exemplo, no ano de 2023, nós tivemos 16 eventos, mais de um evento por ano. Você tem claramente um evento que se chama o efeito cauda, tá certo? Quando o evento ele vem naquela magnitude, ele leva um tempo. Eu não consigo, toda a minha estrutura de manutenção, de operação, de construção, eu boto para atender aquilo. Então, eu não tenho podido. Então, você mostra muito isso que eu estou falando, fundamenta, que agora que essas adversidades têm vindo um pouco mais brandas, eu tenho conseguido fazer com que o deck caia, tá? Entendeu? Então, é trabalhar preventivamente, isso a gente sabe fazer, isso está na veia da gente. Então, realmente, eu não tenho receio disso. Goiás é a prova cabal, o Piauí, o Maranhão, são provas cabais justamente da nossa capacidade de fazer. Tem mais alguma coisa que você perguntou? Essa é a qualidade, né? Como está com o regulador. Eu acho que cabe frisar, né? Como a gente disse aqui, Goiás enquadrou o FEC, então são 6 empresas enquadradas em apenas 2 anos no FEC. Goiás enquadrou nesse curto espaço de tempo. E daquelas que não estão enquadradas no DEC, eu diria que Piauí deve ser a primeira a chegar. A redução foi muito boa, está muito próximo, né? A gente vem tendo reduções, é óbvio, como Augusto bem mencionou, o Rio Grande do Sul, né? E podemos dar uma olhada nesse início do ano, podemos afirmar, né, Augusto, que nesse início do ano as companhias todas, né, mesmo as que no ano passado não estavam, avançaram bem. Léo, você pode até dizer o seguinte, você vê que uma que apresenta um quadro mais longe dos valores pactuados, regulatórios, é o Rio Grande do Sul. Sim. Mas você observa que, recentemente, aí, Bruno, para você ver, isso é uma coisa que eu estou pessoalmente acompanhando semanalmente, a gente está botando foco. E agora que eu digo que os eventos climáticos eles arrefeceram um pouco, os resultados realmente eles têm se comportado muito bem. Eu estou muito animado que a gente vai sim conseguir disciplinar esses dados do Rio Grande do Sul também. Com relação aos conjuntos, né, a gente tem uma curva mais longa de cumprimento dos conjuntos, né? Por quê? Porque o Grupo Equatorial recentemente ele adquiriu ativos recentes. São ativos que possuem uma curva para atingir os 80% num prazo um pouco mais longo, né? Por exemplo, o Pará e o Maranhão, eles têm que atingir 80% em 2026 e eles estão adiantados, né? Já Piauí e Alagoas têm que atingir os 80% em 2027. Então, a gente tem o Piauí adiantado e Alagoas, nesse ano, ela deu uma caminhada para trás, né, fruto de 2 projetos estruturantes importantes, mas que a gente já vê no início do ano, já vem colhendo os frutos desses 2 projetos estruturantes que vêm acontecendo lá, né, a gente já espera ver uma retomada. O Rio Grande do Sul, os motivos óbvios,
que Augusto já colocou, uma tragédia sem proporções, e Goiás, né, que tem o prazo para atingir os 80% somente em 2028. O primeiro ano de medição de Goiás, né, foi esse ano de 2024, e ela já estreou em cena, enfim, praticamente um ano adiantado, ou seja, entregando quase que o patamar que ela tem que entregar em 2025. Né? Então, esse é o balanço aí da parte dos conjuntos. E o Amapá, né, Léo, que também já entrega 80% dos conjuntos, já entrega o limite, nem tem meta. Perfeito, muito obrigado. Lembrando que para fazer perguntas, basta clicar em levantar a mão ou enviar através do ícone de Q&A, informando o nome e a empresa. A sessão de perguntas e respostas está encerrada. Gostaríamos de passar a palavra aos diretores para que façam as considerações finais da companhia. Aberto. Para encerrar, eu gostaria de reforçar mais uma vez nosso comprometimento com a agenda contínua de geração de valor que buscamos para os nossos investidores a partir da entrega de resultados consistentes nos diversos segmentos em que atuamos, sempre pautados por uma gestão financeira disciplinada. Por fim, gostaria de anunciar que publicamos nosso guia de modelagem no site de relações com investidores. Esperamos que seja um material que ajude na compreensão da margem da companhia. O time de RI está à disposição para atendê-los e tirar eventuais dúvidas. Novamente, agradeço o interesse na companhia e por fazerem parte do nosso call de resultados. Tenham todos uma boa tarde. Muito obrigado. A conferência está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham uma boa tarde.